destruição de Jerusalém ocorreu no ano 70. Então, só para você pensar, os textos que nós temos, os textos das histórias de Jesus, são recapitulações. As pessoas estavam morrendo, e aí Pedro falou, eu tenho que escrever alguma coisa, era íntimo de Jesus, que história é essa? Tem que escrever. Aí ele senta, ele era ruim de escrever, chama Marcos e fala, Marcos, escreve aí, você é um garoto bom, é culto, eu conto as histórias, você escreve. Por isso o Evangelho de Marcos é tão adrenalizado, porque ele foi escrito por Marcos, mas ouvindo Pedro. Vocês imaginem como é que era Pedro. Eu sou fichinha perto de Pedro. Tanto é que no capítulo 1 do livro do Evangelho de Marcos, você já tem batismo, o Evangelho, cura, capítulo 1. Tudo acontece muito rápido no Evangelho de Marcos. Ok, então Mateus vai escrever para os judeus, porque ele era judeu, ele vai escrever para os judeus. Marcos vai mostrar o servo sofredor e vai escrever para todas as pessoas, para todas as pessoas. João também escreve para todos, mas especificamente também para os judeus. E você tem um Lucas, abre lá Lucas capítulo 1, que ele é o único que é gentio. Mateus, discípulo de Jesus. Marcos escreve sobre a orientação de Pedro, do apóstolo Pedro, que viveu com Jesus. João, também discípulo de Jesus. O único que não era discípulo de Jesus, tinha nada a ver com Jesus, é Lucas. Quem é Lucas? Ele é discípulo de quem? De Paulo, que é muito tempo depois de Jesus. Como é que Lucas escreve o Evangelho? Usando fé e razão. Abra lá Lucas capítulo 1. Alguém lê para mim os 3 primeiros versículos de Lucas. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e certas da palavra. Pode continuar. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo teólogo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Muito bem, não está claro para vocês aí? Muitos, não é assim que começa o texto? Muitos já escreveram sobre Jesus. Muitos. E os teólogos dizem que nesse período existia uma tal de fonte Kelly. É uma fonte, isso é coisa de alemão, viu? Isso é uma expressão do alemão, é chamado fonte. É a grande fonte que dizem que Mateus vai pegar aqui, Marcos vai pegar aqui, Lucas vai pegar aqui, essa fonte que tinha todos os escritos sobre Jesus. Tinha gente que gostava de escrever e ia catalogando as histórias. Por isso os autores, cada um tem um método e cada um tem um objetivo. Mateus escreve para os judeus e mostra Jesus como rei, porque era isso que os judeus esperavam. Marcos escreve Jesus como servo sofredor, porque ele escreve no período de perseguição. João vai escrever Jesus como Deus, porque ele estava enfrentando o problema do gnosticismo, questionando Deus. E Lucas vai escrever para os gentios, para aqueles que não são judeus. Por isso Lucas, quando tem uma festa, ele vai explicar, os judeus costumavam fazer essa festa no 7º dia, tal. Por quê? Está escrevendo para quem não é judeu. Então tem que explicar como é que era a festa e que festa era essa. Então eu vou chegar na Patrícia. Tem os escritos aqui. Depois dos escritos, cada um. João, dizem que o João é o mais velho, por isso ele é chamado de velho na Bíblia. Alguns achavam até que João não ia morrer. É só você ler o último capítulo do livro do Evangelho de João. E João fala assim, o que interessa para vocês se vocês acham que eu vou morrer ou não? Porque todo mundo morria e João não morria. Sabe aqueles velhos teimosos? Não morre nunca. Isso aqui parecia Oscar Niemeyer, sabe aquele... O cara já está todo encurvado, 102 anos desenhando. Ele era mais novo também, né? Ele era um discípulo mais novo. Ele era um discípulo mais novo, mas também danava e não querer morrer, né? Morrer toda a vida.
Niemeyer pegou um projeto agora para a Espanha. Aquele cara, eu vi a última entrevista dele lá. Não é a última, é a penúltima, porque sempre a gente acha que é a última. Ele todo empolvado, assinando. Consegue nem rabiscar, né? Consegue, ele consegue rabiscar. É, tudo torto, mas vai. Não, é muito bom, cara. Para 102 anos, menos medo do que eu. Ele autografando o livro sobre a vida dele, trocando com o cara que fez o projeto, o espanhol que fez o projeto aqui do nosso museu. Do Museu da Imagem. Museu do Amanhã. Museu do Amanhã, isso aí. Então João é o último, muito provavelmente o último a morrer, escreve o Apocalipse. Cada um desses caras tinha os seus discípulos, gente. Cada um desses caras tinha os seus discípulos. Esses discípulos dos apóstolos eram chamados de pais da igreja. Esse período é chamado de patrística. Não tem mais texto bíblico. Eles acharam assim, não, acabou, agora os pais da igreja, os apóstolos morreram. E quem é que vai segurar a onda? Os discípulos de João. Os discípulos, seguidores de Jesus que iam na linha de Pedro. Entendeu? Então esses são chamados os pais da igreja, ou o período da patrística, em que começa a ajustar Constantino, mais à frente vai regularizar o cristianismo como a religião oficial. Depois já é o final da patrística isso. Naquele intervalo até o cristianismo virar religião oficial, o pastor gosta de contar essas histórias. Eu estou esquecendo o nome de um agora muito famoso, que era seguidor, vou ligar o ar, né? É isso mesmo, eu falei que o ventilador ia falar. Que era seguidor de... E está ligado, inclusive, né? Não vai passar dele. Obrigadão. Eu esqueci o nome do cara agora, um seguidor de João que já estava velho, prenderam ele, jogaram ele aos leões, aí falaram assim, é só você negar a Cristo. Aí ele fala assim, se eu vivi 80 anos e Deus nunca me deixou na mão, porque agora na hora de morrer eu vou fazer isso. Esse, infelizmente, o nome? Alguém lembra o nome do cara? Eu não anotei. Aí, não grave isso não, se o professor descobrir que eu não sei o nome do cara, é super conhecido. Aí depois desse período aqui, na linha histórica, dos pais da igreja, aí você tem o cristianismo já consolidado, o Império Romano abraçando a ideia do cristianismo, e tem um período chamado, na história, chamado de escolástica. Isso aí lembra você o quê? Escola, chamada Idade Média, período das trevas, mas que na verdade era um período em que a igreja mantinha as escolas e educava as pessoas. Ora, se a igreja mantinha as escolas, o que você acha que se ensinava nas igrejas de confissão católica, ou as igrejas oficiais? O que se ensinava? Razões da fé. Esse é o período de Agostinho, por exemplo. Imagine que só quem ensinava na Idade Média era a igreja. Você vê bem isso no filme O Nome da Rosa, por exemplo. Você queria ter algum tipo de educação, você tinha que ir à educação que era feita pelas igrejas. É só você pensar quais são os melhores colégios que nós temos aí. No Rio de Janeiro. Santo Agostinho. São Bento. Não só aí, não é? Faculdade, a PUC. Faculdade, PUC. São escolas com um histórico todo desse período aqui. Quando você queria colocar o seu filho num nível muito grande, botava numa escola confessional. São rígidos. Imagine nesse período aqui.
Então a minha pergunta, dessa volta toda para explicar a vocês, a minha pergunta para o pastor domingo, com os professores foi: pastor, qual a diferença do que nós vamos fazer